O silêncio da vila mineira de Serra Dourada em 1895 foi quebrado quando uma luz intensa cortou o céu, refletindo sobre as montanhas como se o próprio firmamento tivesse se aberto. Os moradores correram assustados, e o pastor Isaac sentiu no peito um chamado que não sabia explicar. Naquele mesmo amanhecer, Josué Almeida desceu da mina coberto de poeira, jurando ter visto uma rocha brilhante pulsando no fundo do túnel. Rumores começaram a se espalhar, e muitos diziam que aquilo podia ser um sinal divino, enquanto outros temiam ser algo sombrio emergindo da terra. Helena e Célia foram as primeiras a notar que a luz parecia se mover durante a noite, ora surgindo no alto do morro, ora desaparecendo repentinamente. A idosa Donata, tomada por lembranças antigas, murmurava que já tinha visto algo assim quando ainda era menina e que nada de bom havia seguido aquele brilho. Quando Isaac finalmente subiu o morro para investigar, a rocha brilhante surgiu diante dele pulsando como um coração vivo, emitindo um calor estranho que parecia chamar seu nome. No instante em que ele estendeu a mão, a montanha inteira tremeu. Quando a terra tremeu sob seus pés, Isaac sentiu o coração acelerar, como se o próprio ar tivesse sido arrancado do peito. A rocha brilhante pulsava em um ritmo que parecia acompanhar sua respiração. Ele não sabia se aquilo era milagre, perigo ou um chamado divino. Mas algo dentro dele insistia que não deveria voltar atrás nem hesitar. Josué, ao ouvir o estrondo vindo do morro, largou suas ferramentas e correu em direção ao brilho. O minerador sempre desconfiou das histórias misteriosas que rondavam a região, mas naquele dia até sua coragem parecia pequena. Cada passo era guiado pelo medo e pela curiosidade que se misturavam na alma. Helena caminhava pela estrada de terra com pressa, sentindo a saia pesada roçar contra as pernas. Seu olhar decidido revelava que não pretendia ficar de braços cruzados. Ela acreditava que Isaac podia estar em perigo, e mesmo tremendo de nervoso, seguia firme em direção ao morro iluminado. Célia vinha logo atrás, segurando as mãos para tentar conter o tremor que insistia em dominá-la. Ela sempre teve sensibilidade para pressentir coisas espirituais. O brilho daquela rocha lhe causava arrepios profundos, como se algo invisível observasse cada movimento da vila à distância. Donata caminhava com passos curtos, apoiando-se em um cajado de madeira que havia sido do pai. A idosa repetia histórias antigas sobre um brilho semelhante que muitos interpretaram como sinal de mau agouro. Para ela, nada naquelas montanhas era comum, e tudo que brilhava exigia respeito dobrado. Quando Isaac tocou a rocha, sentiu um choque quente atravessar o braço. O brilho intensificou-se, revelando pequenas fissuras douradas que desenhavam símbolos desconhecidos. Ele tentou se afastar, mas seus pés pareciam presos ao solo. Havia algo vivo ali, algo que reagia à sua presença. Josué chegou ao topo do morro ofegante, seus olhos arregalados ao ver Isaac imóvel diante da rocha pulsante. A luz refletia no rosto do pastor, criando um contraste impressionante entre sombra e claridade. O minerador gritou seu nome, mas Isaac parecia incapaz de responder. Helena e Célia se aproximaram cautelosamente, sentindo a energia quente vibrar no ar. A luz coloria as pedras e as árvores ao redor em tons dourados. Helena tentou tocar o braço do pastor, mas recuou rapidamente quando a sensação de calor queimou a ponta de seus dedos. Donata ergueu o rosto enrugado e murmurou palavras de oração enquanto observava o fenômeno. Seus olhos cinzentos refletiam a luz da rocha como se estivessem revivendo lembranças esquecidas. A idosa sentia que algo antigo havia despertado no coração da montanha, e que aquilo exigia discernimento. Isaac finalmente conseguiu mover os lábios, mas sua voz era baixa demais para qualquer um ouvir. Ele sentia a mente envolta em uma mistura de visões e sons que não vinham de nenhum lugar visível. Era como se visse uma cidade antiga, homens trabalhando e uma luz divina tocando o solo. A rocha, de repente, diminuiu o brilho, permitindo que Isaac se afastasse alguns passos. Ainda trêmulo, ele respirou fundo e olhou para os amigos ao redor. Seus olhos estavam cheios de espanto e temor. Nada poderia explicar o que havia sentido. Não com palavras simples, não com lógica humana. Josué aproximou-se da rocha e, de modo cuidadoso, iluminou-a com sua lamparina.
O brilho interno parecia responder à luz externa, cintilando como um metal vivo. O minerador franziu a testa, ao notar que a rocha não era como nada que já tivesse visto nos túneis. Não era ouro, nem prata, nem cristal conhecido. Célia inclinou-se um pouco mais, tentando entender a profundidade da luz pulsante. Seus olhos azuis refletiam a luminosidade com uma aura quase celestial. Ela sentia que a rocha carregava algo espiritual, mas não sabia rotular se era santo ou perigoso. Era algo além de sua compreensão. Helena observou a fissura dourada mais de perto e percebeu que ela se movia lentamente, como se respirasse. Assustada, deu 2 passos para trás com o coração acelerado. Nunca havia visto matéria viva além da carne humana. A rocha parecia ter vontade própria e reagia à presença deles. Donata ergueu o cajado e bateu de leve no chão, chamando a atenção de todos. Ela dizia que certas luzes só apareciam para revelar verdades enterradas no tempo. Com voz firme, pediu que Isaac orasse, pois acreditava que somente a direção de Deus poderia interpretar o significado daquele sinal. Isaac, ainda abalado, colocou a mão sobre o peito e começou a orar baixinho, pedindo proteção e clareza. À medida que falava com Deus, a rocha reduziu o brilho como se estivesse escutando. Um vento suave soprou no alto do morro, trazendo com ele uma sensação de esperança inesperada. Josué ajeitou o chapéu de couro e respirou fundo, tentando manter firmeza. Ele sugeriu que levassem a rocha para a vila para estudá-la melhor. Porém, ao tentar levantá-la com uma barra de ferro, percebeu que o objeto parecia preso por raízes invisíveis, impossíveis de cortar ou mover. Célia sentiu um arrepio profundo percorrer seu corpo. Ela afirmou que a rocha não queria ser levada, mas sim revelar algo naquele lugar e naquele tempo. Suas palavras deixaram o grupo inquieto, pois ainda não sabiam se aquilo era bênção, revelação ou presságio sombrio vindo das profundezas da terra. Helena observou o céu ficando nublado e percebeu que a luz da rocha começava a refletir nas nuvens, criando um campo dourado acima da montanha. A sensação era de que algo maior estava prestes a acontecer. O coração dos 5 batia acelerado, antecipando o que viria a seguir naquele mistério crescente. Se você quiser descobrir o que realmente está por trás desse brilho misterioso e como isso mudará para sempre a vida dos personagens, peça para eu continuar com a parte 2. O vento que soprou no alto do morro trouxe não apenas um frescor inesperado, mas também um som distante semelhante a um canto antigo. Isaac ergueu o rosto, tentando identificar de onde vinha aquela melodia suave, porém inquietante, que parecia atravessar o tempo e tocar diretamente a alma. Josué franziu o senho, ao notar que as folhas das árvores se moviam em direção contrária ao vento. Aquilo não fazia sentido. A natureza parecia reagir à rocha brilhante como se obedecesse a comandos invisíveis. Ele segurou o cabo da lamparina com mais força, preparado para qualquer surpresa. Helena sentiu um estremecimento quando percebeu que a luz da rocha se expandia para o solo, formando linhas finas que serpenteavam como rios dourados. Era como se o chão estivesse sendo redesenhado por mãos invisíveis. Ela tocou o próprio peito, tentando controlar a respiração acelerada. Célia ajoelhou-se de repente, tomada por uma mistura de reverência e temor. Seus olhos azuis se fixaram no brilho que parecia pulsar junto de seu coração. Ela murmurava uma oração silenciosa, pedindo discernimento a Deus para entender se aquilo era aviso, revelação ou manifestação divina profunda. Donata observava tudo com atenção absoluta, como se lembranças antigas se misturassem ao presente. A idosa repetia que aquele brilho surgira em sua infância e que, na época, algo precioso havia sido revelado e logo ocultado pelos mais velhos. Para ela, a rocha queria contar o que foi enterrado. Isaac se aproximou da rocha novamente, mas desta vez com mais cautela. Ele sentia uma presença sutil, como se uma mensagem estivesse prestes a ser revelada. O pastor fechou os olhos por um instante, pedindo sabedoria a Deus. Quando abriu, a rocha vibrou 3 vezes, como resposta direta. Josué deu um passo para trás, ao perceber que símbolos dourados começaram a se projetar no ar acima da rocha.
Eles flutuavam por alguns segundos antes de desaparecer. O minerador tentou entender a origem daquilo, mas sua mente buscava lógica onde só havia mistério sobrenatural. Helena segurou o braço de Isaac com firmeza, temendo que ele fosse tocado pela luz novamente. Porém, Isaac sentia que agora não havia perigo, apenas uma revelação crescente. Ele olhou para Helena e nos olhos dela viu a mesma mistura de coragem e inquietação que dominava seu próprio coração. Célia ergueu a cabeça e notou que o céu adquiria tons dourados, como se o entardecer tivesse chegado horas antes. As nuvens pareciam iluminadas de dentro para fora. Ela se levantou lentamente, com o rosto tomado por espanto, percebendo que aquilo era muito maior do que imaginavam. Donata tocou de leve a fissura da rocha com o cajado e sentiu uma vibração suave. A idosa respirou fundo e afirmou que a rocha estava querendo mostrar o que existia debaixo da montanha. A voz dela, embora fraca, carregava tanta certeza que todos ficaram atentos a cada palavra pronunciada. Isaac sentiu os pés formigarem e percebeu que o solo sob eles parecia pulsar como se estivesse vivo. Um padrão circular começou a surgir ao redor da rocha, desenhando formas perfeitas e simétricas. Ele imediatamente entendeu que aquilo não era natural. Havia propósito naquela manifestação. Josué tentou tocar o círculo dourado, mas sua mão atravessou a luz como se fosse fumaça. O minerador ficou ainda mais intrigado, pois jamais havia visto algo tão real e intangível ao mesmo tempo. Ele acreditava que a montanha escondia riquezas, mas nunca imaginou algo desse tipo. Helena começou a caminhar lentamente ao redor da rocha, observando o padrão circular como se fosse um mapa antigo. Ela sentia que aquilo possuía alguma lógica, algum tipo de direção, mas ainda não sabia qual mensagem estava sendo transmitida. Cada instante aumentava sua curiosidade. Célia olhou para o vale abaixo e percebeu que a vila estava diferente. As luzes das casas pareciam mais brilhantes e o ar transmitia uma sensação de expectativa, como se todos ali estivessem conectados ao fenômeno do morro, mesmo sem saber exatamente o que estava acontecendo. Donata apoiou-se mais forte no cajado quando uma leve dor subiu pela coluna. Ela sabia que seu corpo frágil não suportaria ficar muito tempo ali, mas insistia em continuar. A idosa sentia que aquele momento era decisivo e que a revelação da rocha só aconteceria diante das pessoas certas. Isaac decidiu orar novamente, desta vez em voz alta, pedindo que Deus revelasse o significado daquela luz. No exato momento em que mencionou o nome de Jesus, a rocha brilhou com força extrema, lançando um feixe dourado que subiu ao céu. Todos se afastaram, assustados, tentando entender o fenômeno. Josué protegeu o rosto com o braço, temendo que algo explodisse. Mas o feixe se estabilizou e permaneceu ali, firme, como um pilar de luz ligando a montanha aos céus. O minerador ficou boquiaberto. Nunca em sua vida viu algo tão poderoso, tão grandioso e tão inexplicável pela ciência humana. Helena levou a mão à boca ao perceber que dentro do pilar de luz aparecia algo como sombras se movendo. Célia segurou o braço dela, assustada, enquanto Donata murmurava antigas palavras de advertência. Isaac deu um passo à frente, pois sentia que o momento da verdade estava prestes a chegar. Se quiser descobrir o que está emergindo desse pilar de luz e como isso mudará o destino de todos, peça para eu continuar com a parte 3. O pilar de luz continuava firme, iluminando o topo do morro com intensidade sobrenatural. Isaac respirou fundo e caminhou devagar até a beira do feixe dourado, sentindo o calor suave que dele emanava envolver sua pele. Não era um calor agressivo, mas algo que transmitia profundidade e propósito. Josué observava tudo com o coração acelerado. A sombra que se movia dentro do pilar parecia ganhar forma, embora ainda fosse impossível distinguir o que era. O minerador segurou o cabo da lamparina como se fosse um símbolo de proteção, tentando manter firmeza diante do desconhecido. Helena aproximou-se mais, apesar do medo evidente em seus olhos castanhos. A luz dourada refletia em seu vestido azul marinho, criando um brilho sobrenatural ao redor de seu corpo. Ela murmurou que sentia algo se aproximando. Algo que vinha não da terra, mas de um lugar muito mais profundo.
Célia sentiu o coração disparar quando uma onda de energia suave percorreu o ar. Seus cabelos loiros cacheados vibraram levemente, como se o vento tivesse vida própria. Ela tomou fôlego, apertando as mãos contra o peito, e percebeu que a sombra estava prestes a atravessar a luz. Donata deu 2 passos lentos para trás, apoiando-se no cajado. Seus olhos cinzentos arregalaram-se ao ver que a sombra ganhava contornos mais nítidos. A idosa começou a recitar um salmo antigo, pedindo que Deus guardasse a montanha e revelasse apenas aquilo que fosse para o bem de todos. Isaac ergueu a mão e pediu que ninguém se aproximasse mais. Ele sentia que algo estava prestes a emergir e que cada pessoa deveria manter posição e respeito. O pastor fechou os olhos por um instante, pedindo ao Senhor clareza e proteção. Quando abriu, a sombra finalmente se moveu para fora. A figura que atravessou o pilar não era humana, mas também não era uma ameaça. Era um contorno de luz, como se fosse uma silhueta esculpida no brilho. Josué prendeu a respiração e Helena deu um passo para trás, sentindo o impacto espiritual daquele ser cuja presença era impossível ignorar. Célia observava fascinada. A figura parecia feita de partículas douradas que se reorganizavam constantemente. Ela tinha forma de alguém ereto, porém sem rosto ou traços definidos. Ainda assim, havia uma paz intensa que irradiava de sua simples existência. Donata, emocionada, deixou uma lágrima cair. Isaac sentiu o peito aquecer ao perceber que, mesmo sendo uma figura desconhecida, não havia maldade ali. O ser parecia querer se comunicar. Com voz firme, mas suave, o pastor perguntou o que significava aquele sinal. A figura então levantou o braço lentamente, apontando para o solo ao redor. Josué olhou para onde a figura apontava e viu que o padrão dourado no chão começava a se mover, abrindo-se em camadas como páginas vivas. Os símbolos brilhavam intensamente, formando algo semelhante a um mapa antigo da região. Era como se a montanha estivesse revelando sua própria história. Helena examinou o mapa luminoso com atenção. Percebeu que havia marcas indicando túneis, rios subterrâneos e cavernas que ninguém na vila conhecia. A rocha brilhante, a figura de luz e o mapa pareciam formar uma só mensagem, algo que estava prestes a ser totalmente entendido. Célia colocou a mão sobre a boca quando viu uma marca específica no mapa, localizada bem abaixo da vila. Um símbolo pulsava com força especial, como se escondesse um segredo. Ela sentiu uma forte intuição de que aquilo era mais do que uma indicação geológica. Era algo espiritual e profundo. Donata respirou fundo e disse que reconhecia aquele símbolo. Na infância, ouviu histórias sobre um tesouro não feito de ouro, mas de algo sagrado, escondido por antigos cristãos que passaram pela região. A idosa afirmava que ninguém acreditou, mas que aquele símbolo sempre foi repetido pelos mais velhos. Isaac se aproximou um pouco mais do mapa dourado. Ele percebia que aquilo não era apenas revelação de um lugar físico, mas de um propósito divino. O pastor perguntou à figura se aquilo era uma instrução do céu ou apenas memória antiga despertada pela rocha. A figura apenas brilhou mais forte. Josué perguntou, com a voz embargada, se havia perigo ali embaixo da vila. O minerador temia que cavernas escondidas significassem risco para todos. A figura de luz girou lentamente a cabeça luminosa, fazendo um gesto de negação. Todos sentiram o ar ficar mais leve naquele instante. Helena sentiu um calor suave atravessar seu corpo e percebeu que a luz da figura diminuía aos poucos. Era como se a manifestação estivesse chegando ao fim. Ela segurou o braço de Isaac, temendo que o mapa desaparecesse antes que entendessem tudo. Mas o mapa continuava brilhando claramente. Célia teve uma visão súbita. Pessoas de joelhos, orando dentro de uma caverna iluminada, como se algo sagrado estivesse guardado ali. Ela piscou rapidamente, tentando se recompor. A visão parecia real demais para ser imaginação. Ela contou o que viu, deixando todos apreensivos e curiosos. Donata se firmou no cajado e declarou que aquela caverna precisava ser encontrada antes do amanhecer. A idosa dizia sentir uma urgência espiritual, como se algo estivesse prestes a ser liberado. Isaac assentiu, entendendo que aquela era a revelação pela qual todos estavam sendo guiados.
Isaac, então, respirou fundo e, com voz firme, declarou que iriam seguir o mapa. A figura de luz brilhou intensamente uma última vez e depois se desfez em partículas douradas que flutuaram pelo ar até desaparecer. O pilar de luz apagou como se nunca tivesse existido. O silêncio tomou o morro. Se quiser descobrir o que existe na caverna secreta e como essa revelação transformará tudo, peça para eu continuar com a parte 4. A noite caiu pesada sobre a montanha, mas o grupo não hesitou em seguir o mapa luminoso gravado na memória. Isaac caminhava à frente, segurando uma lamparina enquanto guiava os demais por trilhas quase invisíveis. O silêncio do lugar parecia anunciar que algo grandioso aguardava por eles na escuridão. Josué analisava o terreno com atenção, comparando o que via com o que lembrava do mapa dourado. A descida até o vale era íngreme e as pedras soltas exigiam passos cuidadosos. Mesmo assim, o minerador sentia dentro de si um estranho entusiasmo, como se estivesse prestes a descobrir um legado esquecido. Helena caminhava próxima a Isaac, observando cada ruído, cada sombra que se movia entre as árvores. A luz suave da lamparina refletia em seu vestido azul marinho, revelando sua determinação apesar do medo. Ela sentia que aquela jornada teria impacto não apenas na vila, mas em suas próprias vidas. Célia apertava as mãos contra o peito, estremecendo a cada sopro de vento. Seus olhos azuis brilhavam com a mistura perfeita de temor e expectativa. Mesmo sem entender tudo, ela sabia que o que encontrariam naquela caverna poderia transformar o destino da região e talvez de todos ali presentes. Donata vinha por último, apoiando o cajado e respirando com dificuldade, mas sem perder firmeza. A idosa seguia guiada não pela força do corpo, mas pela certeza espiritual de que estava no lugar certo. O brilho da lamparina refletia em seus olhos cinzentos, revelando fé e experiência acumulada pela idade. Quando alcançaram a entrada da caverna, viram que ela estava parcialmente escondida atrás de um paredão de rochas cobertas por musgo. Josué verificou a estrutura e percebeu que era muito mais antiga do que qualquer túnel explorado na mina. Havia ali uma história enterrada, esperando para ser revelada. Isaac foi o primeiro a entrar, sentindo o ar frio envolver seu corpo. A penumbra parecia viva, como se a caverna respirasse. Ele ergueu a lamparina, iluminando paredes que exibiam marcas antigas, talvez deixadas por mãos que viveram séculos antes deles. O pastor sentiu um arrepio profundo. Helena se aproximou das inscrições, passando os dedos sem tocar a pedra. Pareciam símbolos semelhantes aos que viram na rocha brilhante, mas desgastados pelo tempo. Era como se aquela caverna tivesse ligação com o fenômeno do morro. Seus olhos se encheram de curiosidade e reverência. Célia sentiu uma presença suave, quase palpável. Ela murmurou que algo sagrado estava escondido ali. A jovem caminhou devagar, guiada por uma luz interior que não sabia explicar. Cada passo parecia atraí-la para um ponto específico da caverna, como se estivesse sendo chamada por algo invisível. Donata tocou novamente o cajado no chão, ouvindo o eco se espalhar. Ela sorriu levemente, reconhecendo o som. Havia um espaço oco mais adiante, talvez uma câmara escondida. A idosa pediu que seguissem com cuidado, pois acreditava que estavam muito próximos da revelação aguardada. Josué encontrou uma fenda estreita e percebeu que ela poderia ser ampliada manualmente. Trabalhou com delicadeza, removendo pedras sem causar desabamentos. Aos poucos, a abertura revelou um corredor estreito e profundo. A lamparina iluminava o caminho com uma luz suave e constante. Isaac respirou fundo e entrou no corredor, sentindo sua fé se fortalecer a cada passo. A atmosfera ali era diferente, carregada de significado. Ele caminhou mais alguns metros até ver uma luz dourada fraca surgindo ao fundo, semelhante à da rocha, mas mais suave. Ele chamou os outros para se aproximarem. Helena prendeu a respiração ao avistar o brilho. Era como se a caverna guardasse um segredo vivo, esperando apenas o momento certo para se revelar. Seu coração batia rápido, mas ela sabia que não poderia recuar. A sensação de que algo celestial estava prestes a acontecer crescia dentro dela. Célia
caiu de joelhos ao entrar na câmara iluminada. O brilho vinha de uma pequena rocha dourada colocada sobre um pedestal de pedra. Ela sentiu imediatamente uma presença pacífica e forte, como se Deus estivesse ali, observando, guiando e protegendo. A jovem chorou silenciosamente, tomada pela emoção. Donata sorriu como quem reencontra algo perdido há décadas. Ela murmurou que aquela rocha era parte da mesma luz que apareceu quando criança, algo que seus antepassados consideravam um sinal da proteção divina sobre a região. A idosa colocou a mão no peito, tocada pela profundidade daquele momento. Josué, normalmente cético quanto ao sobrenatural, sentiu algo diferente ao se aproximar da pedra dourada. Não era medo. Era reverência. Ele percebeu que aquela rocha não representava riqueza material, mas algo muito maior. Algo que nenhuma mineração seria capaz de alcançar ou medir. Isaac então se ajoelhou diante da rocha e orou em voz alta, agradecendo pela revelação e pedindo direção ao Senhor. No exato instante em que pronunciou o nome de Jesus, a rocha brilhou intensamente, iluminando toda a caverna. Uma onda quente percorreu o ar, trazendo paz e esperança. Helena, Célia, Josué e Donata sentiram o mesmo calor percorrer seus corpos, como se a luz os envolvesse por completo. Eles perceberam que aquela caverna não guardava um tesouro terreno, mas um marco espiritual destinado a despertar fé e avivamento. Era uma resposta divina para tempos difíceis. Quando a luz finalmente cessou, todos estavam de pé, com o coração renovado. Isaac entendeu que deveriam levar aquela mensagem à vila. A rocha brilhante não era algo a ser possuído, mas algo a ser compartilhado. Uma chama espiritual que Deus havia reacendido para transformar vidas. Se quiser seguir para o desfecho cheio de milagres, revelações e manifestação do poder de Jesus Cristo, peça para eu continuar com a conclusão. Ao retornarem para a vila, a luz da rocha parecia ainda pulsar dentro deles. Quando Isaac reuniu todos na pequena praça, o céu escurecido começou a se abrir, revelando um brilho suave que lembrava o feixe dourado da montanha. As pessoas começaram a se aproximar, sentindo algo diferente no ar, como se Deus estivesse prestes a agir. Josué contou o que haviam visto e sua voz, antes dura, agora trazia humildade. Quando mencionou o pilar de luz e a figura dourada, muitos caíram de joelhos, tomados por uma presença poderosa. A vila inteira parecia respirar ao mesmo tempo, como se aguardasse uma intervenção divina que marcaria aquele lugar para sempre. Helena e Célia começaram a orar por enfermos que se aproximavam e, para surpresa de todos, a cada toque, corpos fracos se fortaleciam. Uma criança que não andava desde o nascimento deu seus primeiros passos. Um idoso recuperou a visão. Gritos de alegria ecoaram e lágrimas escorriam por rostos incrédulos. Donata ergueu o cajado e declarou em voz firme que Jesus havia enviado aquele sinal para despertar corações adormecidos. O brilho no céu aumentou, e de repente, uma onda quente percorreu toda a vila. Muitos caíram de joelhos, confessando pecados, entregando vidas, clamando pela presença do Salvador. Isaac abriu a Bíblia e pregou como nunca antes, tomado de ousadia divina. Ao mencionar o nome de Jesus, um vento suave soprou, preenchendo cada casa, cada rua, cada alma. Assim nasceu o maior avivamento que Serra Dourada já viu, um mover que transformou famílias inteiras e que ficou marcado na história como o Tempo da Luz Viva. Se quiser, agora posso seguir para a descrição do vídeo totalmente otimizada para a SEO. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará na escuridão, mas terá a luz da vida. João 8:12, NTLH. Vamos orar. Senhor Jesus, ilumina também o meu coração com a tua presença. Assim como tocaste aquela vila com teu poder, toca minha vida com a tua luz. Abre meus olhos para te perceber em cada detalhe e renova minha fé para que eu viva guiado pela tua verdade. Amém.